Voltamos com o segundo bloco do Justiça às Claras, hoje com o tema Direito Previdenciário. Doutora Bela, nós falamos aí de como funciona a regra da aposentadoria hoje, no regime geral, que acomete assim, a maioria enorme da população brasileira. E nós temos essa mudança que está sendo proposta pelo governo federal. Explica a mudança, como assim, de uma forma bem simples, e o que o governo está propondo para o telespectador entender. Na reforma da Previdência proposta pelo governo, projeto de emenda à Constituição 287 de 2016, o governo federal está propondo o seguinte: primeira coisa, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e ficar apenas a aposentadoria por idade com um tempo mínimo de contribuição. Então ele está querendo elevar essa idade para os 65 anos de idade, e isso para ambos os sexos, ou seja, homem e mulher só poderiam se aposentar se chegar lá aos 65 anos de idade, e com um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Antes era 65 homem, 60 mulher, 15 anos de contribuição. Isso. 65 homem, 65 mulher, 25 anos de contribuição. Sendo que irá acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que seria 35 anos homem e 30 anos mulher, e hoje não tem idade mínima, tem apenas fator previdenciário. Então, explica isso melhor. Iria acabar com essa aposentadoria. Hoje chegou aos 35 anos, homem pode se aposentar, mulher 30 anos também pode se aposentar hoje. Desde que tenha contribuído, se contribuiu 35 anos, independente da idade. Isso, pode se aposentar. Isso que o telespectador E isso, hoje, as pessoas podem se aposentar dessa forma. Se eu começar a contribuir, teoricamente, aos 18 anos, 28, 38, 48, eu poderia aposentar com 53 anos? Sim. Ele até quer terminar isso? Sim, isso. O que já existe hoje é que essa pessoa aos 53 anos vai ter um fator previdenciário forte que vai reduzir o valor do benefício. Ele reduz o valor, isso. Mas ele poderia. Poderia perfeitamente aposentar. Se essa reforma for aprovada, ele não pode mais aposentar. Um homem que iria se aposentar aos 53, somente vai poder se aposentar aos 65. O fator previdenciário dele continuaria existindo ou ele vai diminuir? Não, reforma? Pela reforma não teria mais fator previdenciário, e sim uma idade mínima de 65 anos. E ia acabar com o fator previdenciário. Para a mulher, a mesma coisa? Para a mulher, ele também iria acabar com essa aposentadoria aos 30 anos de contribuição e somente teria a possibilidade de aposentar lá aos 65. E isso, inclusive, para as mulheres está tendo muita discussão, porque é a primeira vez que teriam requisitos iguais para a aposentadoria entre homens e mulheres no regime geral de previdência social. Por que está tendo discussão? Porque as mulheres reivindicam a questão de dupla, tripla e quádrupla jornada em relação a essa questão ao homem, e também por a questão da mulher não ser tão valorizada como o homem no mercado de trabalho. Então tem uma discussão com relação a isso. Então não poderia exigir dela essa igualdade nesse caso? Isso mesmo, porque constitucionalmente a mulher aposenta-se 5 anos a menos do que o homem já há bastante tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou deixar para o último bloco a gente falar especificamente sobre a questão da Previdência na parte financeira. Certo. Mas por que você acha que o governo está tentando fazer isso agora, nesse exato momento? O governo está tentando, sob o fundamento de um déficit, ele está tentando, na verdade, arrecadar mais, porque segurar as pessoas por mais tempo no mercado de trabalho vai fazer com que elas contribuam por mais tempo, consequentemente, vai aumentar a arrecadação previdenciária, e ele também vai mexer na forma de cálculo das aposentadorias, consequentemente, vai diminuir o valor de benefício. Então, ele, com esse suposto déficit da Previdência, ele pretende arrecadar mais e pagar benefícios cada vez menores. Vamos lá. Todo mundo que contribui vai ser atingido, então, ou que vai passar a contribuir. Quem contribui hoje? O telespectador não sabe isso. Ele imagina, eu contribuo porque eu sou empregado, mas quais são os contribuintes hoje da Previdência Social? Os contribuintes mais comuns hoje do regime geral de Previdência Social é o empregado. É o empregado, é o CLT? Isso, o CLT. O contribuinte individual, que normalmente são empresários e profissionais liberais. Temos também os... Calma. Nesse caso, ele contribui, nesse caso, espontaneamente? Não. Não? Não. O contribuinte individual, ele é uma categoria de segurado obrigatório da Previdência Social, consequentemente, a obrigação dele de contribuir já está prevista na lei. Ou seja, o fato de a pessoa exercer uma atividade remunerada o coloca como contribuinte obrigatório da Previdência Social. Quem pode contribuir facultativamente
é o chamado segurado facultativo, que normalmente é o estudante que não tem uma remuneração, a dona de casa, entendeu? São essas pessoas que podem também contribuir para a Previdência Social na condição de segurado facultativo. E o empregado rural? O rural também, ele está enquadrado lá na condição de segurado especial, ele também é um segurado obrigatório da Previdência Social. Deixa eu te perguntar uma coisa, para esse pessoal, vamos supor que eu quero contribuir, ou vou fazer uma contribuição para o meu filho, ou etc., eu resolvo. Qual é o limite máximo que eu tenho que pagar por mês hoje para o INSS como contribuinte individual, como pessoa física? Certo. Esquece a jurídica. Certo. Que não é o contribuinte individual, por exemplo, que é aquela pessoa física que presta serviço para outra pessoa física, Sim. por exemplo, ele contribui com uma alíquota hoje de 20% sobre o teto máximo. Que seria? É R$ 5.531,31. Se ele tiver um salário de contribuição menor que isso, vai ser sobre o salário de contribuição que ele tiver. Mas o valor máximo que ele vai contribuir é esse teto que eu acabei de falar. E o CLT? O CLT é o seguinte, temos a contribuição patronal e temos a contribuição do empregado. Isso, a contribuição do empregado é limitada a esse teto máximo de R$ 5.531,31 agora para o ano de 2017. Já a contribuição patronal ela é de 20% e ela é sobre a folha de salários dele. Esses 20%, esse limite de 5%, na prática, quanto que é o máximo que o empregado tem que ser descontado no contra-cheque dele a título de INSS? É 11% desses 5.531, vai dar alguma coisa aí em quase R$ 600. Entendi. Então, todo empregado que estiver contribuindo pelo teto máximo, teoricamente atingir o teto máximo, ele tem que estar no contra-cheque dele como desconto mais ou menos R$ 600. Isso, a título de contribuição previdenciária. Isso mesmo. Empregado rural a mesma coisa? Não, empregado rural é diferente, porque o rural, se ele for carteira assinada, tem a regra seletista. Normalmente o produtor rural, o pequeno produtor rural, o pequeno produtor rural, ele contribui sobre a produção. Tem uma previsão sobre isso na lei que ele vai contribuir de acordo com o que ele produzia ao final do ano, apura-se e ele contribui sobre essa produção. Leite, café, mais ou menos ele teria que declarar ali no imposto de renda teórico ali e fazer um cálculo. Isso mesmo. Empregado, aquele primeiro, o espontâneo, qual é que é o teto, o limite? O segurado facultativo? O facultativo. É o mesmo teto, o teto do regime geral é o mesmo, a questão que às vezes vai variar é a alíquota de contribuição. Entendeu? Tá. Mas o teto é sempre esse. O dele também seria de 5.500, aí seria 10%. Não, também? O dele é 20%. O autônomo é 20%. O contribuinte individual e o segurado facultativo, a alíquota, regra geral, é de 20%. Tem algumas possibilidades, algumas exceções, que a contribuição pode ser menor, mas aí tem que enquadrar em alguns outros requisitos previstos na lei. A regra geral é 20%. Nós estamos dando meio que essa aula correndo aqui para o telespectador, mas tem muita gente que chega no final da vida e fala assim, eu contribuí sempre pelo teto máximo, ou seja, 10 ou 20% sobre 5 mil e nunca vou receber esses 5 mil. Por quê? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, que se a aposentadoria for por tempo de contribuição, independente da idade da pessoa, vai haver incidência de fator previdenciário. Que vai diminuir. Vai diminuir. Segundo, porque o índice de correção dos salários de contribuição, ele não acompanha o teto. Então, se você pegar o índice de correção do salário de contribuição lá de 1994 e aplicar sobre o teto da época, ele não vai bater hoje 5.531,31, que é o teto atual. Então, já na média dos 80% maiores salários de contribuição, o segurado ele tem uma perda em razão dessa questão de atualização, fator de atualização monetária. Isso não é um absurdo? Com certeza. Inclusive, isso já foi objeto de teses de revisionais na Justiça, mas, infelizmente, a maioria dessas ações, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma contrária ao segurado. Porque hoje, em matéria previdenciária, tem muito uma preocupação do Poder Judiciário com a questão de repercussão econômico-financeira, que foi mais ou menos o que aconteceu com a desaposentação. Tinha fundamento jurídico para poder ser recepcionada e deferida pelo Poder Judiciário, no entanto, em razão da repercussão econômica e financeira que esse tipo de ação teria, que iria aumentar a aposentadoria de todo mundo que continuou no mercado de trabalho, teve uma decisão do Supremo em sentido contrário. Ou seja, trocando em miúdos aqui, você contribui para chegar nos 5.100, mas você nunca vai chegar.
tem a possibilidade de chegar. São pouquíssimos casos. Eu já ia te perguntar isso também. Você já tinha visto algum? Já vi sim. São pouquíssimos casos, mas tem. A pessoa contribuiu a vida inteira sob o teto e retardou essa aposentadoria, ou seja, aposentou, por exemplo, no caso de um homem com mais de 35 anos de contribuição, lá para os 40 anos de contribuição, em torno de 65 anos de idade, ele vai ter um fator previdenciário positivo. Ou seja, quando o fator previdenciário é maior que 1, ele vai entrar no cálculo para beneficiar. São raríssimas as exceções, mas pode acontecer e aí ele teria um benefício no teto. Maior que o teto, isso não tem chance. Eu vou fazer uma parada também depois dessa. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Justiça às Claras. É só um minuto.